Olá, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus para quem está acompanhando. Louvado seja nosso Senhor mais um dia aí na vida de cada um. Amém? Que assim seja. Enfim, hoje vamos estar lendo o capítulo 17 e o 18 de Êxodo. Graças a Deus, Deus tem nos conservado com a sua graça na nossa vida. Amém? Vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, se colocamos, Pai, na Tua presença, para podermos estar compreendendo a Tua Escritura, a Tua Palavra, Senhor, nos dá a Tua sabedoria, o Teu entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor. Hoje a gente vai estar lendo ali sobre a água que vai jorrar da rocha, né? Enfim, ontem eu tinha lido um trechinho ali em 1 Coríntios, capítulo 10, né? Que ele falava que todos aqueles alimentos, esses alimentos que eles estão consumindo aqui, era um alimento espiritual e tudo era Cristo. Amém? Graças a Deus, agora vai começar a estar se revelando mais detalhada, mais em detalhes a palavra para a gente, né? Enfim, graças a Deus. Vamos lá? No capítulo 17 fala bem assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por esta razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber, né? Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E clamou e chamou aquele lugar Massa e Meriba, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Então, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou:
pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. Aqui a gente vê que agora já tem o próprio Josué aí pelejando, né? Que para frente vai ser o substituto de Moisés. Agora a gente vai estar lendo o capítulo 18, né? Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito, né? Enfim, aqui o sogro de Moisés vai fazer uma visita para ele, né? Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estavam acampados pelo monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo. E comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara, né? Enfim, aqui dá para entender que Moisés ele estava testemunhando a respeito do povo que estava lá no Egito e como o Senhor com mão forte tirou aquele povo de lá, né? E a gente vai ver que esse Jetro também era sacerdote, né? Jetro alegrou-se ao ver todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios, e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés, na presença de Deus, né? Dá para ver que ele é sacerdote pelo seguinte fato também dele estar sacrificando a Deus ali, né? E Deus na época ali, naquela situação, ele não aceitava sacrifício se não fosse só dos sacerdotes. E aqui dá para entender que ele recebeu, né, junto com Arão ali, que era uma das figuras dos sacerdotes ali que acompanhavam o povo, né? Enfim, os sacrifícios que eles faziam no deserto, né, para com Deus, né? No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar? E todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que me consultem, para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus, né? Dá para ver também que Moisés aqui ele consultava a Deus através do que Deus falava, né? Por exemplo, uma pessoa tinha uma questão, queria aí uma consulta, Moisés era procurado para fazer essa consulta, né? Para
para ver o que o Senhor estava querendo a respeito daquelas pessoas ali, né? Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, por esta tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora, ouça o meu conselho, né? Enfim, esse sacerdote, né, dá para entender que era um conselheiro, né? Um conselheiro de Deus, né? E hoje na igreja também tem um sacerdote que aconselha, né? Conforme a palavra e conforme tem que ser, né? É, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo de Deus, eleve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito, né? Enfim, ele deu um conselho, né, para Moisés, né, que as causas menores ele escolhesse povos ali, pessoas, né, tementes a Deus, né, que não tivessem interessado em ganhos, né, desonestos, né, enfim, que fossem justos, né, para decidir as questões mais simples, né, e as questões mais difíceis, trazer para Moisés, que Moisés ali consultasse o Senhor e visse o que era mais viável fazer, né? No versículo 24, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra, né? Amém? Glória a Deus. Enfim, graças a Deus deu essa oportunidade de a gente estar lendo mais 2 capítulos hoje. Louvado seja nosso Senhor na vida de cada um aí. Que o Senhor esteja suprindo aí as nossas necessidades, né? Assim como convém ao Senhor, né? Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, né? Enfim, meu abraço aí para cada um que está acompanhando. Esta seria a palavra de hoje, né? Essa leitura nossa diária, né? Que o Senhor nos dê força para nós estarmos continuando até o final. Amém? Graças a Deus, um abraço muito grande aí. Fiquem com Deus aí, que Deus guarde a vida de cada um. Amém? Glória a Deus.